Deus ministrou ao meu coração sobre frutos. E eu acho que todos nós frutificamos diariamente. Por que você queira que você não queira? Você todos os dias está semeando. Você pode semear coisas boas, você pode semear coisas ruins, ou você pode semear dentro de um âmbito chamado neutralidade. E o que é a neutralidade? É quando você não está gerando em nada, mas de qualquer maneira você está semeando. Quando você acorda pela manhã e você convida o Senhor para estar com você, você semeou na sua história de vida. Mas quando você acorda pela manhã e você não o convida, você também semeou sobre a sua história de vida. Alguém entende o que estou falando? Então, existe uma semeadura positiva, que ela agrega valores. Existe uma semeadura negativa, que agrega valores, mas valores que podem causar danos. Mas existe também uma semeadura neutra, que é quando você lança semente sem propósito. Então, durante o seu dia, quando não há uma oração, quando não há uma postura de valor, quando você esquece que você é um cristão, e você tem atitudes da sua carne, infelizmente, você também está semeando. E essa semente, de alguma maneira, eu acredito que é uma das sementes mais fortes que existe. Porque é a semente da carne. E a Bíblia me ensina sobre obras da carne. Vamos para lá? Vamos todos. Deixa marcado aqui o seu texto. Amém? E vamos lá para Gálatas, onde a palavra ela nos ensina sobre algumas manifestações que podem estar acontecendo na sua história de vida. No capítulo 5 de Gálatas, do Novo Testamento, está próximo a Efésios. Se você tiver dificuldade aí do capítulo 5, está logo depois do capítulo 4. A palavra nos ensina sobre obras que são realizadas, são trazidas pelos nossos desejos. São realizações que talvez não estão na sua programação, mas elas são executadas. Eu acho que o frio já passou. E eu acho que a gente já pode voltar para o templo. Vou deixar bem claro aqui para vocês. Né? E, aleluia. Eu preciso assim de um bocado de amém aí para a gente realizar isso. Viu? Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Eu não vou ler toda a extensão, tá bom? Capítulo 5, versículo 19 está escrito o seguinte: ora, as obras da carne são manifestadas e aqui estão. Não precisa ler o resto. Só entenda. As obras da carne, elas são manifestadas. As obras da carne, elas estão sendo produzidas. Elas estão ali como semeaduras diárias. Elas são frutos de semeaduras negativas ou neutras. E você fala, pastor, e o que é as obras da carne? É o desejo do meu físico? Não. Quem aqui de vez em quando sente vontade de comer um chocolate? É um desejo físico. Mas é da carne? Não. Então, que carne é essa que a Bíblia está dizendo? Quem de vez em quando aqui sente vontade de comer uma picanhazinha, aquela gordurinha assim, aquele salzinho, amém? Farinhazinha ali, né? Um andu, amém? Aquele biscoitinho de ouro, que é um que eu acho que aperta um garfo assim, que é um absurdo de caro. Eu chego na casa da pessoa, tem biscoitos. É xiringa que fala mesmo, ou é porque a pessoa... Pronto. Tem o avoador e tem um desse, eu só como o cara. Café e esse cara. Porque é um absurdo, você vai comprar 3, quanto é que é? R$10. Que nada, cara. Então não são aquele desejo que você tem de acordar bem cedo para correr lá fora. Não, alguém? Então não é obra de carne. Então o que seria a obra da carne? É algo que você guerreia diariamente. E quem fala um pouquinho... Depois você lê o texto lá do capítulo 5, versículo 19, 20, 21, 22, tá bom? Mas eu quero que você vá para Tiago. Tiago está um pouquinho mais para frente. Não precisa dar essa volta toda. Não precisa perder o norte. Você só vai andando um pouquinho, acha Hebreus, acha Tiago. Pode ficar tranquilo. Tem tempo.
Tiago, amém? Todos encontraram? Amém? No capítulo 4, versículo 1, Tiago, ele faz uma pergunta e ele mesmo também provoca resposta. Amém? Todos encontraram aí? Está escrito assim, capítulo 4, versículo 1 de Tiago: de onde vêm as guerras e as brigas entre vocês? Não está assim na sua Bíblia? Ele mesmo dá a resposta, ele fala: porventura não vem disto, da onde, gente? Deleites, concupiscências. Algumas traduções falam assim, das concupiscências. Alguém tem concupiscência aí na tradução? Não, deixa eu ler a minha então. A minha está escrito assim: porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Na tradução de vocês, alguém, por favor, me abençoe. Pode ler tudo. Então há prazeres que não estão aqui, mas que estão aqui, que estão aqui. São as emoções. E elas pedem por coisas que não provêm de Deus. Entenda, nem toda petição e desejo é oriundo do Senhor. Nem tudo aquilo que nós desejamos faz parte de um projeto de Deus. Tem pessoas que conseguem controlar mais a sua carne, tem pessoas que já perdem o controle. Existe até uma colocação, né, entre o melancólico, o que mais? Sanguíneo, né? E o que mais? Tem uns 4 desse aí. Colérico. Tem aquela pessoa mais estourada, tem aquela pessoa mais retraída, né? Tem aquela pessoa, por exemplo, você fala assim: rapaz, se eu pudesse eu matava fulano. Quem é que está falando em você? É a sua carne. Você para no lugar, está um carro forte, saindo um monte de dinheiro. Você fala assim: amor, se esse dinheiro fosse meu. O que é isso? Você está brotando uma inveja. Você passa num lugar, a pessoa está comendo ali, você olha, é a gula. A gente tem tendências a isso. Você começa a ganhar um salário melhor, você, glória a Deus. Dias depois, rapaz, mas se eu ganhasse mais. A pessoa nunca está satisfeita. São desejos. E a palavra está dizendo: de onde vem isso, se não em você mesmo? E aí, Tiago, ele continua dizendo sobre essa tendência que nós temos. Nós somos tendenciosos. Por exemplo, você pode estar indo bem na sua casa. Se você olhar pela cerquinha branca que divide a sua casa do seu vizinho, você vai ver no seu vizinho alguma coisa que você queria. Se você olhar para o seu vizinho, se você olhar para a sua vizinha, você vai almejar alguma coisa que ele tem que você não tem. Para você ter uma ideia, esses dias, eu vi uma pessoa satisfeita. Você já viu aqueles carrinhos elétricos, que aquelas pessoas que têm problema nas pernas, aqueles idosos sentam naquele carrinho para andar no mercado? Já viu? Daqui a pouco vai ter aqui em Fernando, em Neto, em Bela, né? O pessoal está aqui, ó. E eu vi uma pessoa expressar alegria por estar ali. Cara, aquilo é para uma pessoa que está acabada. Aquilo é para uma pessoa que está tendo dificuldade de andar. E a pessoa, ela almejou estar ali. Só que ao mesmo tempo ela anunciou: eu quero estar como alguém que precisa estar. Você consegue entender isso aí? É que nem aquela pessoa: ué, você está ganhando alguma coisa do governo, tá? Ué, seu Bolsa Família está maior que o meu. Ué, é por quê? Não, filho, eu tenho 7 filhos, você só tem 6. Amor, já viu o que a pessoa está almejando? É a carne. Você às vezes não raciocina, aquilo é ruim para você, mas você gera naquilo um desejo. Você vê alguém com uma roupa, com um tênis, e às vezes você nem se apercebe, mas você começa a olhar. Eu estava num determinado lugar, a pessoa olhou e falou assim: celular novo, é? Eu falei assim: não. E coloquei em cima um negócio para esconder.
Falei, já está usado, já perdeu o valor já. Cuidado. Essa guerra está em mim e em você. E a palavra ensina no versículo 2 do capítulo 4 de Tiago: cobiçais e nada tendes, matai, desejai ter, mas não podeis obter. Combatei e guerreai e nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, por quê, gente? Pedis mal, para consumirdes em quê? Em vossos próprios desejos, em vossos próprios deleites, em vossas próprias vontades, em satisfação pessoal. Então, quando a sua oração é perfeita a Deus, quando é que a sua oração sobe no altar como um sacrifício perfeito? Quando a sua oração sobe a Deus como um incenso suave, as narinas dele de forma perfeita? Quando a sua petição é de você, mas não é para você. É quando é em você, mas gera a outros. É quando eu consigo alcançar a Deus. Quando a minha oração não sobe a Ele de forma egoísta. Por que as pessoas não são respondidas mais? Porque 99% das orações dentro e fora da igreja, elas não são mais em prol do reino. Elas não são mais em prol da própria igreja. E quando eu digo igreja, corpo de Cristo. Ela é apenas para satisfazer desejos pessoais. Deus me dá uma casa nova, Pai. Oh, Deus me dá uma cerâmica. Deus me dá um porcelanato. Eu quero uma televisão de 89 polegadas. Porque eu ia pedir 90, mas eu quero ser humilde. Deus, que o meu concorrente, Pai, sofra um acidente. Não mata não, só quebra as pernas, Senhor. São orações que estão sendo feitas. Às vezes você queria estar aqui, ministrando uma palavra, trazendo um louvor. Quem sabe numa coreografia, quem sabe numa dança, mas você não se posiciona. E aí quando você olha alguém em outra igreja e fala assim, minha igreja não tem isso. Dá uma olhada disfarçada para a pessoa que está aí perto de você. Uma olhada assim, aquela olhadinha assim, sabe? Que a pessoa não sabe que você está olhando. Na verdade, só quem sabe olhar assim é mulher, né? Homem faz assim, ó. Homem segue. Homem chega a capotar para olhar. Eu quero dizer para você que essa pessoa que você acabou de olhar, ela deveria ter uma função no reino de Deus. Eu quero dizer para você que está aí do seu lado, essa pessoa que está do seu lado, ela não nasceu para ficar sentada numa cadeira. Tem uma responsabilidade ministerial sobre ela. Tem uma responsabilidade de reino sobre ela. Mas talvez o desejo da carne a adaptou a apenas fazer isso. O agachamento de Jesus. Senta, levanta na igreja. Eu tomo posse de tudo que Deus tem para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa... Olha, Deus vai te dar isso. Amém, eu tomo posse. Olha, Deus te chama para a oração. Deve ser o irmãozinho aqui do lado. Olha, Deus quer tratar com você. Ai, meu Deus, essa palavra foi todinha para a irmã que não veio hoje. Glória a Deus, um aleluia aí. Só para saber. Porque nos adaptamos com o comodismo. Nos adaptamos a satisfazer a nossa carne. E o reino de Deus é sacrifício. Hoje eu vi uma figura, uma iconografia sensacional. Um desenho muito simples, até coloquei nos meus status do WhatsApp. Satanás batendo na porta do céu. E falando, eu me identifico como um anjo. Deixe-me entrar. O anjo olhando e falou assim, isso aqui não corre aqui dentro não. Aqui o sistema é. Isso quer dizer que nem sempre como nos identificamos somos. Às vezes carregamos uma máscara, às vezes carregamos uma capa, às vezes estamos sendo quem não somos. Mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. Ele faz divisão de juntas e medulas, alma e espírito. Ele conhece o seu ser. Você pode fazer uma oração de todas as maneiras.
Você pode fazer 24 horas, você pode fazer 48, 72 de jejum. Se o seu jejum for pela sua carne, se o seu jejum for pelos seus desejos egoístas, o Senhor não há de responder. Você pode fazer a oração mais bonita aos olhos, aos ouvidos humanos, que alguém já ouviu. Se a sua oração não houver sinceridade no trono de Deus, ela não chega até o Senhor. Você pode estar mais bem vestido ou vestida, mais bem vestida ou mais bem vestido que qualquer outra pessoa aqui. O seu decote não chama atenção, a sua calça não chama atenção, a sua saia não chama atenção, você é uma pessoa posturada nas vestes. Mas se aí dentro for um sepulcro caiado, o Senhor não está ouvindo a sua oração. Isso quer dizer que nós temos aqui vários altares do Senhor. Nós temos aqui várias referências de Deus, que às vezes está se sentindo rejeitada pelo Senhor. Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Deus, por que o Senhor não está realizando na minha vida? E por outro lado temos um Deus dizendo, eu gostaria tanto de realizar em você. Eu gostaria tanto de lhe servir com o melhor, com todas as minhas promessas. Eu gostaria tanto que a sua oração fosse uma oração para mim e não para você. Quando Jesus liberava uma ordem de cura, não era para a sua vanglória, e não era também para aquela pessoa ser curada, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Todas as vezes que havia uma possibilidade de Jesus ser exaltado, no ambiente onde ele estava, a Bíblia ensina que ele fugia ao monte. Sabe para quê? Porque aquele não era o momento de perpetuar a adoração a ele. Ele sabia quem ele era, mas ele sabia que aquele não era o momento de receber glórias. E a maior moda que tem agora é se a pessoa descobrir um monte. A primeira coisa que ele faz quando vai no monte é tirar uma foto e fazer um vídeo. É obrigatório. Eu vi uma mulher que estava toda enrolada num saco em cima do monte. Ela já estou aqui há 6 dias orando. Eu vi um outro cara que ele postou uma foto, ele assim, de joelho, prostrado. E ele colocou aqui, só eu e Deus. Eu falei, gente, quem foi que tirou essa foto? Fiquei assim imaginando. Eu falei, meu Deus do céu, os anjos estão tecnológicos demais. E deve ter enviado pelo WhatsApp. Eu não estou dizendo que você não deve registrar momentos. Eu estou dizendo que quando você registra momento para jogar na cara de alguém, eu também vim, eu também fiz, eu também tenho, perde completamente a função daquele negócio. Quando o seu carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, eu falo, olha o negócio, trem ruim, toma. Porque aí eu vou para a tua obra, aí eu vou para a tua casa, eu vou te servir. Filho, pode ter certeza, esse carro nunca vai servir ao Senhor. Deus me dá uma moto, Deus me dá uma moto, Deus me dá... Olha, você já viu, gente, ó, sabe o que eu mais ouço? Quando eu começo a falar sobre construção, é a pessoa me dizer, pastor, se eu tivesse, eu dava. Mas quando eu estou perto de uma pessoa que tem, eu ouço assim, ó. É mesmo, né, pastor? Mas Deus vai prover. A grande questão é que a nossa carne guerreia. E os nossos frutos guerreiam. Retorne para Gênesis. Eu quero só rapidamente usar o versículo lá de... O versículo de Binho. Nós vamos lá, viu, Binho? Capítulo 15, 1 Samuel. Deixa a Gênesis aberta aí. Vamos lá para 15. 1 Samuel 15, 22. Vocês vão orar hoje por quem, gente? Depois eu pagar um salgado para você ter lembrado de mim. Achou? 1 Samuel 15, versículo 22. Vou ler logo porque já passou do horário. Está escrito assim: E Samuel disse: Tenha o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na abundância, na obediência à sua voz. Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e sujeitar-se
mais do que gorduras de carneiro. Amém? Agora volte lá para Gênesis capítulo 4. Eu quero trazer isso aqui para vocês. Não há sacrifício que rompa a obediência. Não há sacrifício que te eleve tanto como ser obediente a Deus, como frutificar no Senhor. Não há sacrifício que possa honrar ou te elevar à presença de Deus mais forte do que simplesmente você honrar e obedecer a palavra. Uma oração sincera no seu quarto é mais poderosa do que qualquer oração aqui dentro. Uma busca sincera na palavra. Eu achei interessante, eu fiz uma proposta para uma pessoa, ela me falou, pastor, e tal, não sei o que, a Bíblia. Eu falei assim, por que você não faz um devocional diário? E ela falou, amém, eu vou fazer o devocional diário. E aí ela pegou uma foto e postou a Bíblia, postou o caderno, postou umas canetas, postou uma cama, ela postou um lugar. Aí eu falei, essa menina não está lendo a palavra. Porque eu não sei quanto a vocês, mas vocês jamais fariam isso. Mas crianças ali, quando queria aprovar os pais que estavam estudando, pegavam um caderno, abriam em qualquer página, que tivesse um monte de coisa escrito, botava em cima da cama. Quem me ensinou isso foi a Ana Clara, ainda bem que ela não está aqui nesse momento. Aí você pega um livro e você abre também ali junto. Aí você bota um caderno, uma caneta, você bota o estojo. Não sei nem se existe mais estojo, mas o estojo ali com um monte de lápis e canetinha. Aí você deixa ali tudo espalhado, uma folha, pega uma prova que você tirou uma nota boa, coloca do lado e deixa lá. Quando seu pai do nada entra no seu quarto, sua mãe do nada fala, moço, meu filho está estudando. Aleluia, olha isso, que coisa linda. Porque na verdade você não está estudando, você só quer dizer que você está estudando. Alguém já viu alguém fazer isso? Eu sei que você nunca fizeram, mas já viu alguém fazer? Aleluia. Quando você vai ver a prova é de biologia, o caderno é de matemática e o livro é de química, mas os pais se emocionam tanto com aquele momento, que ele não percebe que ali não tem ninguém estudando. E aí, essa menina fez o primeiro dia devocional, o segundo dia ela começou a postar no Instagram, eu falei, glória a Deus. No terceiro dia eu perguntei assim, qual foi a primeira palavra que você leu? Ela falou assim, peraí, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Eu falei, então ela não estudou. Porque o devocional fica marcado no nosso coração. Alguém consegue entender isso? Então, o que eu faço para alcançar o coração de Deus? Por que a minha oração não está sendo respondida? Porque eu não jejuo com sinceridade. Porque a igreja lança um jejum e eu falo que eu estou, mas eu não estou. Porque eu não gosto de jejuar. Gente, eu não conheço um ser humano nessa terra que goste. Até porque sua carne vai dizer não. Às vezes eu falo isso, a minha esposa fala, não é para falar isso. Mas vou dizer uma coisa, tem dia que eu não estou nem um pouco a fim de orar. Eu oro por obrigação, por responsabilidade. Mas minha carne fala assim, para quê, filho? Hoje eu fui orar um pouco e aí eu falei assim, ó Deus, nós estamos orando aqui, mas o senhor sabe, né? Está difícil. E aí Luna e Maria entravam no quarto, saía do quarto, entravam no quarto, falei, bom, eu já não estou com vontade. E os anjos ainda estão usando essas meninas para avisar, para não orar. Eu não vou falar com a Satanás. Minhas filhas não estão endemoniadas. Nós não gostamos de orar. Nós gostamos de resolução. Eu estava falando com minha esposa sobre dons. O dom, ele não depende da sua oração. Eu acredito que eu tenho um dom de ministrar a palavra. E eu falo muito mesmo. Já vem tudo junto no pacote. Já vem um TDAH, já vem a administração, um dom. O dom ele não precisa de oração. O desenvolvimento sim, mas o dom não. Tem gente que sabe cantar, filho. Tem gente que pega o microfone e começa a cantar ali, que você fala assim, meu Deus, é um talento que Deus deu. Alguém comigo? Por exemplo, um talento ele pode ser usado em Deus ou não. Existe uma menina que canta muito bem, ela chama Priscila Alcântara. Ela passou toda a sua infância e juventude no reino dos céus, buscando ao Senhor e sendo um exemplo. Mas aí de repente apresentaram para ela algo que o reino não deu. E eu quero dizer para você, quando o reino não dá, é porque o reino sabe. Quando eu falo reino, eu estou falando do próprio Deus. O reino sabe que se liberar isso para você,
você foge da presença de Deus. Tem coisas na sua vida que Deus não permite, não é porque você não mereça. Grave isso aí para você, amém? É porque Ele sabe que no dia que você tocar, você se esquece de quem o Senhor é. Alguém comigo? E essa menina era uma menina sensacional. Mas aí de repente ela pisou no mundo e o mundo deu a ela algo que ela almejava, mas não tinha. O reino deu tudo. Deu recurso, deu valores, deu tudo, mas existia algo a mais. A sua carne vai sempre pedir algo a mais. Mas Deus sempre vai estar te refreando, dizendo, se eu colocar isso nas suas mãos, você vai se esquecer de quem você é. A minha esposa, ela fala muito isso, filho, se eu não tiver, se for para ter dinheiro e eu esquecer quem Deus é, eu não quero. Se for para conquistar tal coisa e eu esquecer quem Deus é, eu não quero. Falou, Deus, pois eu quero e eu quero não esquecer do Senhor. Vamos fazer um ajeito aqui, dá o dinheiro e dá a condição. Mas às vezes existe isso. E aí, retornando aqui para Gênesis capítulo 4, a palavra nos ensina, não precisa ir para lá, que Deus pegou o primeiro casal da terra e permitiu eles gerarem. Quando a sua Bíblia estiver assim dizendo, conheceu, está dizendo que teve relação sexual, amém? Porque conheceu, Adão e Eva já eram amigos de muito tempo. Conheceu quer dizer que houve uma introdução de um órgão sexual no outro. Conheceu quer dizer que houve um relacionamento de intimidade. Então, Adão e Eva se relacionaram. Aqui eu descubro uma coisa, eu não sei se Adão tinha um umbigo, mas órgão sexual masculino ele tinha. Tá bom? Deixar bem claro aqui para você. E a Bíblia ensina que quando eles se relacionaram, eles tiveram um primeiro fruto. Olha como é que é a colocação aqui do primeiro fruto. Versículo 1. E ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi o quê? Alguém? Capítulo 1, ou capítulo 4, do versículo 1. Alcancei, veio da onde a bênção? Então aquela semeadura frutificou um homem, e ela fala que era do próprio Deus, amém? Você está entendendo que ela viu aquela semente, ela viu aquele gerar como um benefício de Deus, amém? Estou finalizando, segura aí. Aí ela continua, versículo 2, quem pode ler? Olha só, segura aí. Não dá nenhuma referência se era de Deus, se era do diabo. As primeiras vezes que Deus gera nas nossas vidas, nós ficamos emocionados. Aleluia, foi Deus, tal. Primeira vez que você fala em língua, você fica assim, ó. Gente, será que fui eu mesmo? Agora eu batizei aqui, ó. A primeira vez que você vive uma palavra profética, a primeira vez que Deus fala, a primeira vez que você se aquebranta, você fica assim, gente, olha, eu subi o nível. Eu estou crente. Quando você abre a Bíblia que você lê, que você vê, você entende o que você está lendo. Não é entender na parte de interpretação do português. É entender na parte do Espírito Santo enfiar sua cara na Bíblia e falar, deixa eu te mostrar um segredo. Alguém já vivenciou isso? Você literalmente vê a revelação da palavra. Você fala assim, gente, o Espírito Santo falou comigo que eu nem vi. Aquele momento que você ora, que você rompe os seus 5 segundos de oração, 5 minutos. Já viu aquela pessoa que ora, quando ela abre o olho, ora no relógio. Parece que você está numa esteira. Eu não sei se já correram na esteira e correu na rua. Na rua o relógio anda. Na esteira, parece que o relógio ele pula para o mesmo número. Tem gente que começa a orar e olha para o relógio. Vou te falar, se a sua oração está baseada no relógio, sinta me informar, a sua oração não vai subir. Não vai nem sair do seu quarto. Não vai nem sair, na verdade, não está saindo nada de sua boca. O pessoal está lá, meu Deus, porque não sei o que, pai, 2 minutos. Meu Deus, porque tu sabes, ó Deus, da tua palavra, porque eu sou o dedinho midinho esquerdo, meu pai, eu sou pó e cinza, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deus fala assim, então você está fazendo o que aqui? Porque se ele constituiu sobre nós poder de filho, para de fazer essas orações. Vai logo na real. Deus é o seguinte, o Senhor me deu autoridade. A pessoa tem autoridade para pisar em serpente, escorpião, é pó e cinza. A pessoa recebeu autoridade para ser filho. É nada. Como assim, Brasil?
Para com essas orações mentirosas. Aí você está lá, ó meu Deus, e eu quero apresentar esse marido, pai vagabundo, descarado que eu tenho, pai, ele não presta, mas eu... 3 minutos. E aí tem hora que você não tem mais, oh Deus, me dá dinheiro, meu pai. Ah, meu Deus, usa aquelas pessoas que estão devendo para pagar, meu Deus, eu não aguento mais. 3 minutos e 10. E aí você começa, você fica preso a isso, você ainda não vivenciou milagres. Mas de repente quando você se prostra, se ajoelha, que você começa a se quebrantar, que você esquece do tempo, aí você entrou no nível de Deus, amém? É esses momentos. Aquela mulher, ela teve o primeiro filho, ela falou, cara, é o primeiro filho gerado. Deixa eu ver se tem um umbigo. Eu estou dizendo, deixa eu ver se tem um umbigo, porque esse dia a mulher perguntou, Adão tem ou não tem umbigo? Gente, para quê? Que eu quero saber se Adão tem ou não tem umbigo. Vai mudar o que na minha vida e minha história? Deixa para chegar lá, vira, tira a camisa aí, levanta o sei lá o que você está vestido aí. Para que eu quero saber se deu... É que nem, assim, eu não falo mais sobre isso. Mas tem umas paradas em Apocalipse que eu estou pouco me lixando. Ah, porque vai sair um demônio do mar que vai não sei o que, dane-se. Na hora que o céu rasgar, que o Espírito Santo subir, eu estou com ele. Chego lá, tá os anjos, tudo, os céus te louvam, pam, pam. Eu imagino as músicas mais top, né? Naquele, oh, não, eu imagino mais um negócio assim, um hit, tal, todo mundo cantando, Jesus está todo tatuadão aqui, a perna, aquela colchona dessa grossura, né? Aquele cabelo esvoaçante, aquele olho brilhoso assim, né? Eu imagino Jesus assim, cada um com o seu Jesus. Você imagina aquele Jesus assim, na cruz, é problema seu, certo? Eu imagino um Jesus mais top, mais negão do que vocês colocam, olho preto, na verdade não vai ter, olho fogo, né? Fire. E aí, não tem nada a ver com o que eu estou pregando, mas vamos lá. Márcia chegou a abrir a boca aqui, mas deixa eu... Ela exaltou ao Senhor, cara, é meu primeiro filho. E ela pariu aquele menino e falou, cara, esse menino foi Deus que me deu. O menino segundo que veio, já é aquela coisa assim, graças a Deus. É aquele menino que, o primeiro que nasce, por exemplo, Rafaela, quando nasceu, Mirela fervia o bico, fervia a mamadeira, né? Fervia o pente que penteava o cabelo, fervia, jogavam água quente dentro da banheira, jogava água quente fora, depois pegavam a outra água e mornava. Alguém já fez isso com algum menino? Aí do segundo em diante, dane-se, vai meu filho, lambe o chão, chupa uma moeda, tá precisando de ferro, chupa uma moeda, né? Tá lá o menino no chão, vai pra terra. O primeiro pisou no chão, meu Deus, pega o álcool, 70, traz os 70. O segundo, vai meu filho, vai pra areia, né? O menino tá lá comendo lixo, por que você tá bebendo água de vaso sanitário, né? Então eu acho que a Abel já foi nesse rumo. Né? Não tinha nem vaso, arruma um vaso aí para esse menino beber uma água, para pegar resistência. Então Abel, ele já veio ali na consequência do negócio. Só que eu acredito, presta atenção nisso aqui, eu acredito que os pais de Abel e de Caim, o Adão e a Eva, eles geravam em Deus. Eles geravam adoração, amém? Eles geravam sacrifício. E aí de repente, a palavra me ensina assim, presta atenção. Versículo 2, e ela teve também Abel, irmão dele, e Abel era guardador de ovelhas, mas Caim cultivava da terra. Ou seja, os meus frutos, eles vão gerar em âmbitos diferentes, amém? Aí o versículo seguinte fala o seguinte, versículo 4, versículo 3, e no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Está assim na sua Bíblia? Mas o versículo seguinte fala o seguinte, versículo 4, e Abel também trouxe das primícias. Alguns líderes defendem que Caim, ele não trouxe das primícias, mas sim, alguns falam que trouxe frutos podres, outros falam que trouxe de qualquer maneira, e que Caim e que Abel, ele se preocupou em trazer da primeira geração dos animais. Eu não vou entrar nem nesse âmbito, nessa esfera. Mas eu quero trazer para você que a geração de Adão, e as gerações de Adão, tanto Caim como Abel, veio dos mesmos pais, veio da mesma projeção, recebeu os mesmos ensinamentos, só que eles começaram a frutificar no Senhor de forma diferente.
Um trabalhava em uma área, outro em outra, mas a questão é, um entendeu que a entrega não precisava vir ser gerada aqui. Eu não vou dizer que Caim trouxe fruto podre, ou trouxe outros frutos, porque eu vou dizer uma coisa para você, na plantação, às vezes, a primeira cega não é a melhor. Alguém comigo? Quando o animal dá a cria, nem sempre os primeiros são os melhores. Alguém comigo? Então, eu vou trazer uma lógica para Caim. Ele não trouxe as primícias, mas pode ser que ele trouxe o melhor. A Bíblia não fala. Eu estou fazendo aqui uma exegese para você entender. Só que não era o que ele estava entregando. É a maneira que foi gerada aqui, nos pensamentos, na intenção do coração. Às vezes você está trazendo o seu melhor a Deus. Mas Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu vou na igreja 3 vezes por semana. Eu não traio minha mulher, eu não traio meus filhos. Eu sou obediente, eu sou um cara honesto. Mas a sua geração está em você. Quem precisa de tratamento é você. Quem precisa ser massacrado é sua carne. Quem precisa de um posicionamento é você. Deus está esperando você sair do raso. Deus está esperando você sair das limitações do jardim da infância espiritual. Deus está querendo que você se posicione diante dele. Nós temos que ter uma postura quando vamos estar diante de uma autoridade. E às vezes nos achegamos a Deus como não conhecesse. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu conheço a Deus, eu tenho que ter uma postura diante dele. A palavra nos mostra sobre a arca da aliança, que aqueles que não tinham conhecimento sobre a arca, eles pegaram na arca, levaram a arca para um lado, para o outro, e não aconteceu nada. Os filisteus roubaram a arca de Deus, não houve uma morte, mas a palavra ensina que um cara decidiu colocar a mão na arca, e ele foi fulminado. Por que que a minha oração não tem chegado a Deus? Por que que a minha oferta não tem sido recebida diante do Senhor? Porque está faltando um posicionamento da minha parte. Porque eu não tenho sido uma pessoa comprometida com o reino. Todas as orações que são provocadas diante de Deus tem que estar alicerçada na palavra e tem que ter de alguma maneira abençoar, tem que gerar uma bênção sobre o reino de Deus. Se o meu dízimo, se a minha oferta é apenas para provocar proteção no meu bolso, eu sinto lhe informar, tem alguma coisa errada. Se a minha permanência dentro da igreja é para não ir para o inferno, tem alguma coisa errada. A Bíblia me ensina que Caim se revoltou. Como assim? Eu entreguei uma oferta para o senhor não deu ligança. Meu irmão entregou uma oferta, está aí o senhor cheio de sorriso, cheio de conversinha fiada. Sabe o que eu entendo? Deus falava com Adão todas as tardes, amém? Mas Deus falava com os frutos de Adão. Deus conversou com Caim. Deus conversou com Abel. Deus falou assim, poxa Abel, o sacrifício que você liberou ali foi profundo. Mexeu comigo, fica firme aí, doutor. Morre não. O sacrifício foi profundo. Eu vi em você o que você estava querendo entregar a mim. Alguém comigo ainda? Mas quando ele olhou para Caim, ele falou, Caim, teu coração não estava no sacrifício. Teu coração não estava na oferta. Teu coração não estava naquilo que você estava fazendo. Não foi para mim. Que sejamos cristãos profundos. Que as nossas conquistas, que a nossa vida com Deus seja para Ele e não para nós. Que saibamos guerrear contra a nossa carne. Que saibamos ser quem o Senhor espera que sejamos, não quem queremos ser. O crente Gabriela não consegue viver no reino de Deus. Alguém conhece o crente Gabriela? É aquele crente que fala assim, eu vou morrer assim. Não. Estamos sendo transformados todos os dias, está lá em Romanos capítulo 12. Amém? De onde vêm as guerras, senão de vocês mesmos? De onde vêm as guerras, Rafael, senão da sua carne, senão de quem? Da sua mente. Eu falo para minha esposa, estou finalizando agora, eu tenho uma mente maliciosa. Minha mente é ruim. A pessoa fala assim, eu preciso conversar com você. Eu só penso assim, uma bomba atômica explodindo.
Eu só penso assim, as facas, não é nem flecha, as facas vindo em cima de mim. Quando a pessoa fala assim, pastor, eu falei, eu só penso uma coisa ruim. Hoje eu fui fazer uma caminhada. Olha que coisa terrível. Eu fui fazer uma caminhada. Falei, gente, eu estou precisando fazer uma caminhada. Eu não estou mais conseguindo abaixar para amarrar o tênis. Vou comprar os tênis tudo sem cadastro, que não está dando certo. Eu falei, não, vou deixar o cadastro e vou começar a caminhar para ver se eu consigo alcançar. E na hora que eu fui fazer uma caminhada, me veio assim, gente, você vai fazer uma caminhada com tanta coisa para fazer na igreja, com tanta coisa para resolver. E minha cabeça fica assim, atribulada. Eu começo a pensar tanta coisa, que quando eu penso que eu estou fazendo a caminhada, eu já estou tentando fazer alguma coisa. Aí teve uma hora que eu falei para mim, eu falei, aguenta aí, filho. Se você fizer tudo isso aí, você vai morrer. Dá uma segurada, vai caminhar. E quando eu estava caminhando, eu comecei a conversar com Deus. E foi uma conversa gostosa. Eu não sei quais são as suas guerras. Eu guerreio contra a minha mente. Eu guerreio contra o meu coração. Eu guerreio contra quem eu sou. Para que quando eu for entregar a minha oferta ao Senhor, quando eu for entregar o meu filho, a minha primícia, o meu fruto, a minha geração, seja verdadeiramente para Ele. Fique de pé. A quem você tem entregado o seu louvor? Talvez você veio aqui hoje porque você precisa de uma solução. Talvez você veio aqui hoje porque você precisa de uma resolução. Talvez você veio aqui hoje porque você precisa de uma resposta de Deus. E eu quero te dizer, a resposta já está aí, amém? O sim de Deus já está aí, amém? Agora a questão é se você está pronto para receber no Senhor.